seguinte, no começo da sua exposição, você fez a pergunta, né? E evidentemente que saúde é sempre um tópico importante de qualquer prefeitura, de qualquer cidade brasileira, e isso é ponto pacífico. Entretanto, né, você contrapôs isso ao asfalto, né? Bom, é verdade que se a gente chama de asfalto, né, um recapeamento mais ou menos que daqui a um ano já está precisando fazer de novo, numa região completamente abastecida, né, de aparelhamento público e tal, né, é verdade. Mas, pelo menos o dado que eu tive outro dia, que na cidade de Bauru, nas regiões mais periféricas, tem por baixo umas 800 ruas, né, sem nenhum tipo de trabalho. É um chão aberto, né? Então foi rasgado uma via e seja o que Deus quiser. Então não tem o asfalto, também não tem a sarjeta, não tem a calçada, não tem a coleta de lixo, que é difícil o caminhão chegar. Junto com isso, o abastecimento de água também é precário, porque não foi feita toda a canalização até lá. Não adianta falar em esgoto, né, e tudo mais. Então, nesse momento, será que a coisa não está sendo um pouco confundida daquilo que foi aplicado, do jeito que foi aplicado, para aquilo que realmente é necessário? Porque a gente não está falando aí em asfalto, a gente está falando em urbanização. Não, eu concordo em tese com você, mas eu concordaria totalmente se a mesma pergunta que eu fiz para a pessoa que mora no Tangarás, que eu visitei na segunda-feira, fosse o asfalto. E eu comparei o asfalto com a questão da creche, não era nem a saúde. E ela falou, eu quero a creche, eu não quero o asfalto. O asfalto pode vir depois. E o Tangarás não tem nenhuma rua asfaltada, nenhuma. E eles não têm esgoto, não tem creche, não tem posto de saúde. E ela preferiu uma outra coisa que eu nem imaginava. Ela vai querer o asfalto, na hora que eu fizer a pergunta. Ela não quis. Uma coisa, no final das contas, não viabiliza a outra. Então, não é esse pensamento mais complexo que facilita, né, que a cidade possa crescer dessa maneira sem calacrar? É como imaginar que a economia do Brasil precisa crescer, mas as nossas estradas não dão vazão para essa economia. Os nossos portos não têm capacidade para conter, para receber e para mandar para fora a produção que entra e que sai. Claro. Né? Então, no final das contas, uma coisa não amarra a outra? Na verdade, não. Por que não? Porque eu vou fazer um relato histórico do por que a gente herdou isso. Né? Ao longo do tempo, o desenvolvimento de Bauru não tinha regra. Então, os loteadores faziam os loteamentos na cidade, tem muitos loteamentos circundando a cidade de Bauru, sem ter a obrigação de fazer infraestrutura básica, que hoje é necessário. Ninguém constrói mais se não tiver infraestrutura básica. Então, o que eles fizeram? Eles construíram o loteamento, venderam tudo e jogaram a responsabilidade para a prefeitura para fazer o asfalto, guia, sarjeta e iluminação. Isso na década de 60 e 70. Quem está pagando a conta hoje? Somos nós. A gente está pagando a conta dessa inércia do passado e da falta de planejamento. Por quê? Porque sobraram 3.500 ruas para serem asfaltadas na cidade. Né? O atual prefeito deve entregar por volta de 1.000 quadras, a nossa proposta é fazer mais 1.000 quadras e o próximo vai ter que fazer 1.000 para acabar com essa demanda. Né? Só que o que eu critico nesse processo do desenvolvimento que o asfalto também traz é o critério. O mesmo critério que nós não tínhamos na década de 60 e 70 para que os loteadores pudessem fazer um loteamento adequado e serem obrigados a fazer infraestrutura, nós estamos criando de novo agora. Porque quando você faz o asfalto sem o critério, e não tem, porque a atual prefeitura diz que o critério é a linha de onde passa o ônibus. Isso não é critério, é subjetivo. Né? E aí eu acompanhei um debate na internet de um vereador, que é vereador na cidade, com um eleitor dele. E o eleitor disse assim para ele: vereador, a minha rua está contemplada no asfalto? Ele falou, a sua rua eu não sei, mas tem 30 ruas que vão ser asfaltadas no seu bairro. Quem escolhe a rua? Eu estou imaginando que então é o vereador, para fazer um processo clientelista com o eleitor dele. Quando não tem critério, uma ação social e positiva, que é o asfalto, passa a ser clientelista. Porque quem usa a barganha na hora de passar o asfalto passa a ser o ente público e não a sociedade escolhendo a prioridade dela. A minha crítica é diferente. Eu vou fazer o asfalto. Só que nós vamos estabelecer um modelo fatorial com 5 ações. Cruza os dados de saúde, com o meio ambiente, com o histórico do bairro e com as pessoas que mais precisam. Vai sair um número lá, né? Um índice de vulnerabilidade por região da cidade. Concorda comigo que
Se ele realmente tem problema de saúde, a rua dele é mais antiga e recebeu o asfalto antes de você, você vai saber esperar porque ele recebeu primeiro, porque ele tem mais necessidade disso. Hoje não é assim. Aí vira uma bagunça generalizada. Todo mundo quer o asfalto porque hoje é quem chora mais leva. E aí essa ação do desenvolvimento ela fica esquecida, porque daí você não privilegia quem mais precisa e o desenvolvimento não chega no bairro do jeito que é para chegar. Fica uma ação só clientelista. Por isso que eu acho que o asfalto sozinho ele não resolve o problema de melhoria da situação das pessoas. E a hora que eu pergunto para a senhora se ela precisa do asfalto ou da creche, né, e ela não precisava da creche, mas a vizinha precisava, ela apontou a creche como sendo mais necessitada. E o asfalto na frente da casa dela era importante, porque ela tem uma padaria. Imagina a poeira que não é todo dia espantando o cliente da padaria dela. Acho que eu expliquei? O prefeito atual, ele inaugurou 2 UPAs juntamente com o Estado. E tem previsão para inaugurar mais 2 UPAs, que seria a do Geisel e a do Ipiranga. E ele comentou também de pegar o hospital de base, que é uma ideia. Qual que é a sua proposta em relação à saúde? O que você faria de melhor? As UPAs era um projeto do prefeito anterior, do Tugangerami. Ele tinha aprovado isso no Ministério da Saúde. É um projeto do governo federal e que o governo disponibiliza um equipamento desse para populações de até 60 mil habitantes. Então, Bauru tem 4 UPAs, 2 que já foram construídas e 2 que estão em processo de construção. A UPA não resolve o problema de saúde em Bauru. O hospital de base sozinho também não. Precisa de um conjunto de ações, e eu vou dizer quais são essas ações, para que a gente possa solucionar o problema. Solucionar quer dizer, a pessoa vai chegar lá e vai ser minimamente bem atendida. O hospital de base é importante para Bauru? É. Por quê? Porque ele dá a retaguarda hospitalar para as pessoas que necessitam de uma internação. Hoje, o hospital de base já fornece 80% dos seus leitos para a população de Bauru. E vou te dar um exemplo da falta da prioridade. Jaú é uma prefeitura do PV, investe R$500 mil na Santa Casa da cidade. Pederneiras também é uma prefeitura do PV, investe R$200 mil por mês, 500 mil, 200 mil por mês, na Santa Casa de Pederneiras. Você sabe quanto o Bauru investia no hospital de base nos últimos anos? Se eu falar o número, você vai dar risada. R$20 mil. Para atender 80% da população da cidade. Então, lavou as mãos, empurrou para o Estado. É sua responsabilidade as especialidades e principalmente o atendimento hospitalar. O Estado, por sua vez, que tem que atender 30 cidades da região, jogou a culpa de novo para a prefeitura, né? E aí o problema não vai ser resolvido só com o hospital de base. A gente pode municipalizar e também nós estamos propondo municipalizar o base, mas só isso não resolve, porque o problema está nas especialidades médicas. E vou dizer por que isso, e vou dar um exemplo prático para você, de uma pessoa fictícia. O seu João, que mora no Meridota, quando ele chega no núcleo de saúde e precisa de uma consulta, o médico vai consultá-lo e ele tem uma dor de estômago. Como o médico não vai conseguir dar o diagnóstico, ele precisa de um exame complementar para o seu João. Aí ele encaminha o seu João para fazer uma ultrassonografia, lá no AME do Estado. Pronto, acabou, aí o problema começa. O seu João vai ficar de 6 meses a 2 anos para conseguir uma ultrassonografia. Não estou mentindo, gente, é exatamente esse o prazo. De 6 meses a 2 anos para conseguir uma ultrassonografia para saber por que dói o estômago dele. Como ele não ficou satisfeito com o diagnóstico, ele saiu do Meridota, foi para o Redentor, foi lá para a Vila Falcão, ele começou a andar em todos os sistemas de saúde da cidade porque ele não confia na palavra do médico, ele está com dor, ele precisa de um exame complementar, ninguém solucionou o problema dele, ao invés de ele impactar uma vez o sistema, ele foi 5 vezes. Ele tomou o lugar de 5 pessoas na fila, e aí você tem aquele monte de gente no núcleo de saúde precisando de vaga e não tem, porque o seu João foi lá e impactou todo mundo, né? O ambulatório de especialidades do Estado fornece para Bauru só 4 mil consultas por mês, e a nossa demanda é para 20 mil. E aí? E as 16 mil pessoas que precisam desse exame? Vão esperar de 6 meses a 2 anos. Por isso que na nossa proposta tem que ter um ambulatório de especialidades do município, para atender essas 16 mil pessoas que não são atendidas pelo sistema do Estado. Porque senão é fácil, eu vou empurrar para o Estado o problema. Ele tem que abrir mais consultas, e não vai abrir porque como é que ele vai abrir para Bauru e desassistir o resto da região? Então nós temos que chamar a responsabilidade de construir isso. Um ambulatório de especialidades que vai gerar 14 mil consultas por mês, 16 mil consultas por mês.
Além disso, do lado do pronto-socorro, a gente tem que ter 102 leitos. Por quê? Porque quando alguém chega no pronto-socorro, ele precisa de uma internação. E aí não tem. Só que essa pessoa, às vezes, 80% das pessoas que chegam no pronto-socorro chegam porque está com uma dor de estômago, uma dor de cabeça e precisa ser medicado ali, né? Às vezes ele fica 2 dias de observação e vai embora. Só que onde ele fica em observação? No corredor, na maca. Tem até um crachá lá, acompanhante de corredor. A pessoa fica tomando soro na maca e no corredor. Então, ser construído 102 leitos do lado do pronto-socorro, essa pessoa que é atendida no corredor vai ser atendida dentro de um hospital, da prefeitura. Além disso, nós precisamos de 2 centros de saúde da mulher. A mulher hoje representa 50% da população de Bauru. Se você tiver 2 equipamentos de saúde para atender só a saúde da mulher, em todas as especialidades médicas, você concorda que você vai desonerar os núcleos de saúde, porque você vai atender especificamente ali, né? Sabe quanto custa tudo isso que eu falei para você? 16 milhões de reais. Nós investimos 160 milhões na saúde em Bauru. E vou te dar mais um exemplo para você ver como é possível resolver. Nós temos três planos de saúde na cidade. O São Lucas, a Unimed e a Beneplan. As 3 juntas atendem metade da população da cidade, tem plano de saúde, por uma dessas 3. As 3 juntas gastam em Bauru para atender metade da população 90 mil reais. Nós gastamos 160 para atender a outra metade de péssima qualidade. Está vendo como o seu João andando no sistema causou estrago? Porque não é só ele. Todo mundo que vai ficar, as 16 mil pessoas que vão ficar de 6 meses a 2 anos na fila, vão ficar andando pelo sistema. Então, elas estão impactando o sistema. Nós estamos gastando muito mais dinheiro do que poderíamos gastar e do que realmente necessita. Basta você ter a coragem para dizer o seguinte, ó, tudo bem que isso é responsabilidade do Estado, mas eu vou fazer isso como prefeito porque eu vou atender a minha população. Esses equipamentos é para mim, para o meu pessoal, quem paga imposto vai ser atendido aqui. Aí o Estado cuida da região. Dá para fazer, é possível. Mas tem que ter esse conjunto de equipamentos. Sem ele, não adianta. Nós vamos estar aqui daqui 4 anos de novo. Eu espero não ser mais candidato, porque eu estou cansado já de falar essas coisas. E todo ano é a mesma discussão. E eu estou desde 92 falando a mesma coisa.